Querido Deus, nosso Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu chego diante da Tua santa presença, nesta noite de domingo, pedindo ao Senhor que desça com o Teu poder, com a Tua misericórdia, meu Deus, para visitar esses Teus povos que estão necessitando da Tua palavra, da Tua ajuda. Ó meu Senhor Deus, nosso Pai, nós necessitamos de Ti, Senhor, porque nós não vivemos sem o Senhor, sem a Tua palavra, porque a Tua palavra é o nosso alimento, para que o Senhor venha nos consagrar, nos abençoar, a nós, aos ouvintes que estão aí nos ouvindo através do YouTube, da nossa rádio, para que o Senhor consagre a vida de cada um deles, para que o Senhor ilumine a cada vida deste teu servo, meu Deus, que tanto luta, que tanto te pede, que tanto implora, para que o Senhor visite este teu servo, meu Deus, que está necessitando de um socorro, está necessitando de uma ajuda espiritual, porque este mal não pode prevalecer na vida desta pessoa, meu Deus, e só o Senhor tem o poder de mandar os teus anjos para guiar a esta pessoa, meu Deus, porque grandioso és Tu, o Deus da minha vida, o meu refúgio e a minha fortaleza. Em Ti confiaremos, acreditamos, meu Deus, que o Senhor estará sempre conosco, o hoje, o amanhã e o para sempre, para que o Senhor venha nos consagrar a nossa mente, a nossa vida, para que nós tenhamos entendimento a Tua palavra, aquilo que ela quer nos dizer, em nome do Senhor Jesus Cristo, para toda honra e glória, pro louvor e louvor do nosso grandioso Deus Todo-Poderoso. Que assim seja, hoje para sempre e amém. Boa noite a todos que nos assistem através do YouTube, da nossa rádio, e vocês que nos acompanham também através do YouTube. Meus queridos irmãos, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui pela seguinte forma. Hoje nós vamos fazer uma pregação, uma meditação do texto sagrado através só um instante. Nós vamos fazer uma meditação do texto sagrado hoje. Esta meditação, como que ela vai ser? Eu fiz uma reunião aqui e li os mandamentos, e vieram pessoas a comentar a respeito desses mandamentos. Aí muitos questionaram, dizendo assim: mas este mandamento, Jesus veio e fez uma nova lei. Jesus veio para descumprir aquilo. Meu irmão, gostaria de chamar a atenção de vocês que Deus diz na própria palavra, porque é o seguinte: eu vou dizer a vocês podem remendar o que vocês quiserem, líderes espirituais, para tentar segurar este povo, mas esse povo vai ouvir a realidade, que a realidade é a palavra de Deus.
a verdade é a palavra de Deus. Vocês podem remendar por todas as partes que eu irei rebater daqui. E aí, o que vai acontecer? A meditação que eu fiz através dos mandamentos, aí vieram pessoas a fazer comentários que a lei dos mandamentos, Jesus veio para cumprir e acabaram com aquela lei. Primeiro, o Senhor Deus, Ele diz que aquele que tirar uma palavra das Escrituras Sagradas ou acrescentar, certo? Segundo, o Senhor Jesus veio na terra para cumprir-se o que? Se Ele não estivesse vindo, carregado o peso da cruz, derramado aquele sangue inocente, era nós que teríamos que carregar aquela cruz pesada. Era nós que deveríamos sentir aquela dor. Era nós que era cuspido na cara. Então, Ele tomou nossas dores e enfermidades. Por isso que Ele veio na terra. Ele não veio modificar nada do que Deus disse a Moisés lá no Monte Sinai. Então, Ele não veio para mudar mandamentos. Ele não veio para mudar a lei. Porque Deus, quando Ele escolheram essas pessoas para escrever a Escritura Sagrada, Ele já sabia que nós ia passar por sofrimento e Ele iria mandar o Senhor Jesus Cristo vir para nos salvar. Outra coisa, o Senhor Jesus Cristo foi enviado por Deus, que Jesus Cristo é o Filho amado de Deus, que Deus o enviou à terra. Você acha que Deus iria enviar o Senhor Jesus Cristo aqui na terra para descumprir a lei que Ele fez? Não. Os mandamentos do Velho Testamento, os mandamentos que Deus mandou Moisés escrever em 2 tábuas de pedra. Quem não cumprir com aqueles mandamentos não herdarão o reino do céu. Então, o nosso Deus, Ele não veio descumprir. O nosso Senhor Jesus Cristo, Ele não veio descumprir nenhuma lei. Pelo contrário, Ele veio nos dar exemplo e nos tirar o peso da cruz, de derramar sangue e de sofrimento. Então, quando eu disse que há muitos líderes espirituais por aí dizendo mentiras, falsidades para prender pessoas, disputa, falando que aquela religião é errada, falando que aquele pregador não sabe pregar, falando que aquilo que ele está dizendo é mentira, querendo rebater para vocês acabar ficando preso lá sobre o que eles querem. Seja inteligente, meu irmão, peça sabedoria a Deus, peça sabedoria ao Espírito Santo, para você
dominar o seu próprio corpo, para você pedir ao Espírito Santo que te guie até a palavra da salvação, porque para que você compreenda as Escrituras Sagradas e não caia em ciladas, como essa pessoa estava querendo rebater, que estes mandamentos não existiriam mais. Eu não vou dizer qual é a religião, mas tome muito cuidado com qual lugar que você está indo, qual lugar que você está frequentando. Tem igrejas que praticam até rituais satânicos e diz que a igreja é de Cristo, faz o povo adorar a Satanás, dizendo que está adorando a Cristo. Então não caia em ciladas de pessoas que está querendo revogar, está querendo cortar aqueles mandamentos, dizendo que o Senhor Jesus Cristo veio aqui para revogar, para acabar com aqueles mandamentos, que aquilo ali não existe mais, porque isso aí é farsa, isso aí é mentira. E eu sei muito bem a intenção deles, que eles quis dizer a respeito de que Jesus veio à terra para acabar com esse mandamento. Por isso, essa reunião gostaria que vocês prestassem bastante atenção, porque é de grande importância para você que quer a sua salvação, que você quer estar de bem com o Senhor Jesus Cristo, estar na palavra do Senhor Jesus Cristo, estar meditando no texto sagrado. Então não caia em truques, porque eu vejo pessoas aí que, meu Deus do céu, está alienada em religião, sendo que nós não discutimos através de religião, porque a nossa religião é a palavra de Deus, é aquilo que está escrito nas Escrituras Sagradas. Eu não perco tempo para ficar discutindo nem com A, nem com B, nem se eu tenho razão, nem se eu não tenho. Eu prego a minha palavra, falo claramente ao texto sagrado. Vocês vão lá, tire suas dúvidas, tire suas conclusões, e se você achar que eu estou pregando o Evangelho da forma que está baseada na Bíblia Sagrada, conforme a Bíblia Sagrada pede, assista. Se não, também não assista. E também dou um conselho para vocês: cuidado com essas pessoas, que você pode acabar perdendo a sua salvação, como muitos que estão invocados lá e está perdendo a sua salvação. Porque uma coisa dessa não existe, só pode ser coisa maligna, coisa de Deus que não é. A gente morrendo de saber que as doutrinas são erradas, mas muitas pessoas prevalecem em fazer aquilo que está contra a vontade de Deus. Então, não pense que o Senhor Jesus veio nessa terra para mudar alguma lei, e sim para cumpri-la também, como nós vamos cumprir. Vamos à meditação do texto sagrado. Olha, eu vou, conforme for lendo o texto sagrado, nós vamos dizendo os versículos. Jesus veio para cumprir e não para acabar com as leis de Deus. Em um mundo onde
mudanças rápidas e interpretações diversas parecem desafio aos princípios divinos e importantes. É importante entendermos o verdadeiro propósito de Jesus em relação à lei. Nosso objetivo aqui é esclarecer que Jesus veio, na verdade, para cumprir, aperfeiçoar a lei de Deus. Além dele cumprir, ele ainda acrescentou, não tirou, acrescentou algo mais da lei de Deus, trazendo uma compreensão mais profunda no seu plano de salvação. Por exemplo, se nós não estivermos nos mandamentos, em mandamentos, nós não herdaremos o reino do céu. Porque essa lei que Deus mandou Moisés escrever em 2 tábuas de pedra foi justamente para nós cumprirmos e herdar o reino do céu. É basicamente aquilo que eu disse: arrependei dos pecados, confessai, ter um novo nascimento, uma vida nova com o Senhor Jesus Cristo, esquecer a vida do mundo e ter uma vida com Deus. Nós vivemos na terra, mas nossa mente está ligada às coisas de Deus. As coisas do mundo não nos favorecem, não nos interessa. Nós não estamos nessas coisas do mundo. Nós estamos vivendo aqui, mas não estamos vivendo as coisas do mundo. O que é viver as coisas do mundo? Ah, tem uma festa, eu vou participar. Tem um carnaval, eu vou participar. Tem tal coisa, eu vou participar. Não, fique para quem quiser. O meu objetivo e de quem é cristão é estar na palavra de Deus. Nós estamos na palavra de Deus. Então, o que a palavra de Deus pede? Para nós orarmos sem cessar, sem parar, continuamente. Então, uma das coisas que ele pede. Outra coisa, está nos mandamentos. Vamos estar sim nos mandamentos dele. Porque o cara tá me devendo dinheiro, eu vou matar ele. Eu vou pegar a televisão dele, eu vou pegar o carro dele, a moto dele. Não pagou, seja por motivo de ser vergonhice, de relaxo, ou até mesmo que não tinha um dinheiro, perdoe, mesmo que você esteja precisando, porque você pode ter certeza que Deus colocará o dobro para você nesse dinheiro. Não leve isso como desaforo, não leve isso como uma confusão, não gere uma confusão com isso. Por isso que eu digo a vocês, quando vocês que têm os seus comércios, vocês procurem a colocar regras. Como colocar regras? Se estamos sabendo que o mundo hoje está meio complicado, as pessoas para pagar hoje, vocês podem ver que as pessoas hoje estão ruins para pagar, de uma forma em geral, e vai ficar mais difícil ainda. Não venda fiado, deixe sua mercadoria lá. Mas eu vou vender para fulano porque fulano
ele é rico, ele tem dinheiro, ele tem tudo. Mas se ele falar para você que não vai te pagar, e aí agora você vai arrumar um problema com ele? Então você não vendendo, você já está fazendo um ato de não passar por uma discussão, por não passar para um problema. Não importa como é que ele saia. Se ele querer sair rindo, sai. Se quiser sair chorando, xingando, da forma que ele quiser sair. Pronto, você já está evitando muita coisa. Então, é fácil para a pessoa viver. Fala, não, eu só posso vender à vista. Se der para o senhor, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Então, está evitando muita coisa. Deus pede para nós não trabalhar? Não. Deus fala para nós vivermos do nosso próprio suor, não das coisas dos outros. Então, nós devemos trabalhar. Não é porque eu estou dizendo que nós temos que orar sem cessar. Nós temos que orar continuamente. E você vai largar tudo para ficar orando. Porque o dia é longo. Você tem cedo para orar, tem meio-dia, tem à noite. Alguns têm costume de orar na madrugada. Então sempre tem aquela convivência com Deus. Às vezes você está fazendo qualquer tipo de coisa, mas a sua mente está ligada em Deus. E aí você passa o dia todinho conversando com Deus, em pensamento ligado a Deus. Então, de forma nenhuma Deus venha a querer esses tipos de situações, como nós vimos por aí, pessoas que a qualquer preço quer aquilo e porque quer. E nós temos que estar nas leis de Deus para nós termos a nossa salvação. Então, vamos fazer as coisas corretamente. A Bíblia diz: confiai somente em Deus, em ser humano nenhum aqui na terra. Por que você está confiando? Então quem está caçando o problema é você. É fundamental entendermos o cenário em que Jesus veio ao mundo no Antigo Testamento apresentar a lei de Deus dada por Moisés no Monte Sinai, lá em Êxodo 20. Vocês podem conferir, que serve como padrão moral, cerimonial, civil para o povo de Israel. Quando ele diz o povo de Israel, aí muitas pessoas falam, mas o povo de Israel já não tem mais nada. Meu irmão, mas naquele tempo era o povo de Israel. É a mesma coisa de hoje, é fulano de tal. Como que Deus vai, se ele fosse citando de geração, ele tinha que fazer uma Bíblia só com o nome de geração. Então, este nome de Israel, desse povo de Israel, somos nós. Essa lei, composta pelos 10 mandamentos e demais preceitos ainda, que tinha o propósito de orientar, conduzir a santidade em relação a Deus. Até agora, momento nenhum, o Senhor Jesus está desconcordando com os 10 mandamentos
nem ele deve, e nem Deus mandou ele à terra para este propósito. O propósito do Senhor Jesus Cristo nos mandamentos foi aperfeiçoar ele mais ainda, acrescentar, fazer com que o povo fique mais na lei. Não foi o pessoal, não foi revogar a lei, nem tirar, nem acrescentar nada, não. Fez aperfeiçoar. Porém, ao longo dos séculos, a lei foi interpretada de forma rígida por alguns grupos religiosos, levando a uma carga pesada de regras, muito das quais se tornaram obstáculo para a verdadeira espiritualidade. Quando Jesus veio, não veio cancelar essas leis, mas cumprir o que delas era perfeito, levando-nos à essência do amor, da justiça, da misericórdia de Deus. E ele veio para nos mostrar que a lei aponta até para ele mesmo cumprir aqui na terra. Quando ele passou, que ele cumpria e sempre falava para os povos e para os discípulos, e que ele cumpria, e ele veio para mostrar e apontar que ele mesmo que o cumpria de toda a Escritura Sagrada. Aí está aonde os líderes espirituais querem entrar e dizer que eles estão certos, eles estão com a razão. Ah, mas você pode fazer isso, que isso está correto, e que o Senhor Jesus Cristo veio para mudar essa lei. Então, eles, para justificar para as pessoas, eles estavam querendo tirar esse mandamento. Tem muitos líderes espirituais aí que estão revogando esse mandamento. Para quê? Porque a igreja é completa sobre essas coisas que é errada perante os olhos de Deus. Quem o pratica está pecando. E como eu disse, o pecado nos afasta de Deus. Então você está na igreja, você vai fazer o que na igreja? Você vai orar, você vai fazer. A corrente de oração é mais forte, é mais poderosa. Então, em vez de você estar tendo uma corrente de oração mais forte, para você fortalecer sua fé que está nos caminhos de Deus, Deus afasta de você, porque você está em pecado. Então você, presta atenção no que eu vou dizer. Então você está dentro da igreja, mas está cometendo pecado. E aí você pensa que está com Deus, mas não está com Deus. Porque tem muitos por aí que tem o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele se habita em nós, porque o nosso corpo é o santuário do Espírito Santo. E aí ele faz igual a história de Sansão. A força de Sansão estava nos cabelos, só que cortou o cabelo dele, perdeu a força. Ele enfrentava não sei quantos homens,
E eles sem cabelo vieram aquele grupo, e aí ele foi enfrentar de uma forma diferente. Ele foi enfrentar porque ele tinha uma certeza que Deus estava com ele, mas Deus não estava com ele mais. E aí foi aonde que ele se enganou. Assim mesmo somos nós. Às vezes você sai de uma igreja, às vezes você vai para qualquer lugar, fala: eu estou cheio do Espírito Santo, eu estou com Deus, nada virá contra mim. Mas quando você for enfrentar aquele problema e buscar Deus, Deus está bem distante de você. E você não acaba, não acaba acreditando. Você às vezes, e muitas pessoas pensa que Deus está com ele, o Espírito Santo está com ele, ele está sendo guiado pela palavra de Deus, mas às vezes ele deixou o Espírito Santo se apagar. Assim também pode haver o contrário. Tem muitos que reacendem ele, fortifica ele. Então, às vezes você pensa que Deus está com você. Então, Deus estando comigo, eu não tenho medo de nada. Mas quando você for ver, enfrentar o problema, você vai ver que Deus está bem longe de você. Por quê? Porque você deixou Deus se afastar de você. Porque Deus, Ele só quer nos abraçar. É nós que fazemos assim com Ele, não Ele que faz assim com nós. Então, aí é muitos daqueles que estão em igrejas e sai da igreja, que chega a sair assim, ó: povo, hoje eu estou forte, cheio do Espírito Santo, orei muito, mas Deus, está longe daquela pessoa, porque o ato que aquela pessoa fez não está na vontade de Deus, não está corretamente aos olhos de Deus, não foi aquilo que Deus pediu, não é aquilo que está na palavra. Mas por que a pessoa fez isso? Por falta de orientação, por falta de entendimento, porque ele está sabendo que aquela coisa é errada. O líder espiritual incentiva. Às vezes não precisa nem de líder espiritual. Às vezes alguma pessoa quer subir lá em cima, dá um plano de líder espiritual, como eu vejo aí em várias igrejas. E o conselho dele, meu Deus do céu, se o cara não tiver cabeça, ele está enrolado. É porque tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque é isso, porque é aquilo, e não sabe nem que dia é hoje. Sabe a bem dele, mas dos outros não, e fica só procedendo coisas da boca para fora. E aí muitos deixam de ouvir o certo para ouvir o errado. E é assim que acontece na maioria das vezes. Por isso que eu gosto de chamar a atenção vocês para prestarem atenção de muitas coisas que líderes espirituais estão fazendo para defender a igreja. Essa passagem é central para que entendemos. Lá em Mateus 5, do 12 ao 20, diz que essa passagem é central para entendermos o relacionamento
de Jesus com a lei. Então, lá em Mateus 5,17, vocês dão uma conferida para vocês não terem dúvida. Não penseis, sim, o Senhor Jesus disse: não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Jesus inicia uma afirmação, que a sua missão não é destruir a lei ou os profetas. Ele reforça que veio para algo mais profundo. E a lei dos profetas representa toda a relação do Antigo Testamento. Lá em Mateus 22, 40, em Lucas 24, 44. Vocês abram a Escritura Sagrada e pode conferir. Jesus reconhece a autoridade dessas Escrituras que aponta para Ele mesmo. Então, estas leis, como por exemplo que nós estamos falando, que muitos diz que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio para acabar com a lei de Deus, que é os mandamentos. Ele diz que a lei aponta para Ele mesmo, porque Ele que seria uma das pessoas ideais para pregar e dar exemplo dos mandamentos. Igual muitas coisas que ele fazia. Ele estava no meio de uma multidão pregando, e aí chegou uma pessoa dizendo: Jesus, ele falou: o que foi? Sua mãe está te chamando. Ele falou: quem é minha mãe? Já estava uma idade já avançada. Sua mãe, Maria. Ele falou: não, minha mãe e meu pai está no céu, que é Deus. Então, Ele próprio, o Senhor Jesus Cristo, Ele teve que dar exemplo dessas leis. Ele não tinha que chegar e acabar com essa lei. Ah, mas esse mandamento, igual eu já vi muitas pessoas falando, esse mandamento se tornou em um só. Esse mandamento se tornou naquele mandamento. Não. O que Deus ordenou Moisés para escrever em 2 tábuas de pedra, e foi quando ele desceu dos montes e trouxe, que o pessoal estava adorando os bezerros de ouro que criou um Deus para ele. E aí, essa lei dada por Deus, que nós temos que levar até o último dia da nossa vida, se queremos herdar o reino do céu. Enquanto muitos ficam enganados por doutrina de igreja, enquanto muitos que não sabem nem que dia é hoje, ficam pegando em microfone de igreja para ficar falando asneira, e o pessoal ainda confia. E Jesus não veio abolir lei, mas realizá-la. Em Mateus 3,15, Jesus fala que é necessário cumprir toda a justiça. Ele é o próprio cumprimento de todas as leis, promessas messiânicas e das leis morais, cerimoniais e civis, até que o céu e a terra passem. Essa expressão, tirada em Mateus 5,18, nos mostra a permanência da lei enquanto o universo existir.
o mundo existir, pessoas existirem. Também lá em Hebreus 8:13, que fala da antiga aliança sendo abolida quando a nova e eterna entra em vigor. Mas não é a lei moral não, que não é a lei moral não, que ela permanece. Tem muitos também que vem lá em Hebreus 8:13, que fala da antiga aliança sendo abolida como a nova e eterna em vigor. Tem muitas pessoas que vai lá na Bíblia e usa essa expressão para enganar o próximo, para dizer que a lei de Deus, Jesus veio para acabar. Aí vai lá e diz essas palavras. Vocês sabem muito, tem muita gente aí que sabe muito bem do que eu estou falando. Quando quer violar um desses mandamentos, qualquer que violar um desses mandamentos, Jesus adverte que a violação da lei traz consequência espiritual. O próprio Jesus disse. Ele nos adverte, ele nos orienta, ele nos explica, ele nos aconselha que qualquer violação da lei traz consequência espiritual e social. E ele reforça que a sociedade da lei, mas também aponta para necessidade de uma compreensão mais profunda que vai além do cumprimento externo. Então, quem os cumpre e ensina, que será chamado no reino dos céus. Então, mais uma vez, fala e volta a repetir: Jesus Cristo não veio revogar a lei, não. Jesus Cristo não veio acabar com as leis de Deus, não. Nenhuma jamais. As pessoas dizem que Jesus veio. Não, eu já disse muito bem qual foi o objetivo que o Senhor Jesus Cristo veio fazer aqui nessa terra. Então, ele não veio acabar com as leis de Deus, pelo contrário. E ele também afirma que se qualquer um de nós não cumprirmos essa lei, não herdarão o reino dos céus. E também aquele que está incentivando, aquele que está com a boquinha doce, empurrando o irmão para a fogueira, ele é um dos primeiros que vai junto. O cumprimento é um ensino da lei que são essenciais. Aqui, Jesus valoriza a prática da justiça verdadeira. Qual é a justiça verdadeira? É a de Deus. Meus irmãos, preste atenção em uma coisa. Quando uma pessoa chega a desconcordar, chega a debater a palavra de Deus, dois líderes espirituais, um de lá, outro de cá, ou um frente a frente, ou chamado para um debate, para um falar uma coisa da palavra de Deus, o outro falar outra.
Você não tem ideia do tamanho do pecado que você está cometendo. Pregue o Evangelho de acordo com a Bíblia Sagrada. Pregue o Evangelho com o Espírito Santo, com a direção do Espírito Santo. Não vem criar lei, não vem criar doutrina. Não vem querer passar os outros para trás. Não vem falar o que está errado na Bíblia Sagrada. Porque o que Deus fez está feito. Agora a pessoa, não para se safar, mas para trazer as outras pessoas, para dizer que eles têm razão de uma doutrina de igreja totalmente fora de ética, totalmente não tem nada a ver. Para defender essa doutrina, a pessoa tem que estar mentindo, falando que Jesus veio para acabar com a lei, lendo versículos da Bíblia que não tem nada a ver. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem de uma pessoa que está pregando a palavra de Deus. Essa pessoa diz ser pastor, que essa pessoa não é daqui, é de fora, mas ele não tem nada de pastor e é leigo na palavra. Ele começou a ler um texto sagrado e foi buscar versículo que não tinha nada a ver. Foi dar exemplo que não tinha nada a ver. Eu falei, coitado de quem estiver acompanhando. Aí esse cara vai endoidar o cara mesmo. Então, meu irmão, não adianta você querer transmitir, falar o que não sabe, o que não tem certeza, como essa pessoa está fazendo. Essa pessoa está conduzindo as outras pessoas para quê? Para um lugar ruim. Qual é esse lugar ruim? Por exemplo, eu estou aqui com a minha Bíblia. Eu começo a pregar. Por que eu estou pregando? Depois eu vou fazer um contexto por cima desta pregação, porque só lendo aqui vocês não irão entender. Agora eu faço um contexto totalmente diferente, que não tem nada a ver com a palavra. E aí agora, que ensinamento eu estou dando? E não é dessa forma. E ainda coisas complicadíssimas. Então, se você tem o Espírito Santo, tem sabedoria na palavra de Deus, você começa lendo, você escolhe um tema e começa a dar introdução naquele tema, e conhecendo a Bíblia, aí você vai lá, pega mais outro texto, pega mais outro texto, pega mais outro texto,
até você junta texto e faz um contexto. E aí depois você pega e volta conferindo se está batendo, o que está de errado, o que você acrescentou demais, o que você diminuiu demais. Porque a palavra de Deus não é só abrir uma Bíblia Sagrada e estar lendo, não, porque eu já vi até pessoa alcoolizada lendo Bíblia Sagrada e pregando para os outros. E aí? Então, não é dessa forma. Nós temos que ter a responsabilidade de estar pregando. Ah, mas essa pessoa não estudou, eu estudei. Mas eu conheço pessoas aí que estudou um bom tempo, mas não tem direção da palavra. Se for para ela estar aqui, dá um tema para ela, para essa pessoa, e para ele fazer uma pregação de 1h30 de relógio, a pessoa não sabe pregar. Ah, eu até 20 minutos eu sei, mas eu não sei. Sendo que a Bíblia Sagrada, se for para mim começar hoje até amanhã cedo, eu ainda não falei ainda nada. Por isso que eu faço o possível para fazer meditação do texto de pelo menos 40 minutos e acaba em 1h e 20. E outra coisa, para você fazer um texto juntamente com o contexto, eu pelo menos gasto de 3 horas de relógio. Devemos entender que a lei aponta para Jesus, que o seu cumprimento perfeito, conhecer as leis, nos ajuda a reconhecer nossa necessidade da salvação. Compreendemos que Jesus veio para cumprir, nos desafiar e não para desprezar o Antigo Testamento, mas interpretá-lo à luz de Cristo. Nosso relacionamento com a lei deve ser de respeito e amor, buscando viver em justiça, viver a justiça de Deus, que deseja, não de legalismo vazio. Vivemos a justiça de Deus, não de legalismos vazios. Como ensinadores da palavra, somos chamados para ensinar o verdadeiro significado da lei, levar as pessoas ao amor e à graça de Deus. Jesus enfatiza a lei moral que é eterna. No judaísmo, Jesus foi visto por alguns como alguém que desrespeitava as traições. Mas ele sempre respeitou a lei de Deus, confortando apenas interpretações humanas que a distorcia. Lá em Lucas 2,34, refere-se que a destruição de Jerusalém, ilustrando a força da palavra.
podemos afirmar que com convicção que Jesus veio para cumprir a lei de Deus, não para destruí-la. A missão foi revelada o verdadeiro espírito da lei, que é o amor, a justiça e a misericórdia. Ele é o cumprimento de toda a Escritura. O Cordeiro que tira o pecado do mundo, por meio dele somos convidados a viver uma vida de justiça, baseando-se na graça do amor divino. Que nossas atitudes sejam de respeito à lei de Deus. Entendemos que ela aponta para Cristo, que a cumprir perfeitamente por nós. Que possamos, através do Espírito Santo, viver de acordo com a vontade do Pai, fortalecidos pela graça na verdade e levando a todo o amor de Cristo. Então, meus irmãos, o que vai acontecer? Acredito que deu para vocês entender perfeitamente esse texto, que muitas pessoas, inclusive uma me mandou falando que Jesus veio para acabar com essa lei. Quando Jesus veio ao mundo, Jesus acabou com essa lei daqueles mandamentos. Não. Tudo que está escrito na Bíblia Sagrada, no Antigo Testamento e no Novo Testamento. O Antigo Testamento nada mais foi escrito por Deus naquele tempo, naquela época. E o Novo Testamento, uma continuidade que o nosso Senhor Jesus Cristo desceu e veio como ser humano para se cumprir, que pagar um preço caríssimo por nós, por nossa vida, porque senão nós estaríamos errados. Nós estaríamos lascados. Então, o que vem acontecer? Não acredite em falsos profetas. Não fuja da lei de Deus. Neste momento eu convido a vocês a vir para o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, ter um novo nascimento, para você confessar os seus pecados a Deus, ter orientação ao Espírito Santo e ter uma nova vida com o Senhor Jesus Cristo. E ter o Espírito Santo para te dar sabedoria e inteligência na palavra, para que você possa ganhar almas, porque nós estamos lutando na terra. Nossa luta é diária aqui para nós vencermos em Cristo Jesus, porque nós somos vencedores, nós não somos derrotados. Derrotados são aqueles que estão dando um grito de vitória antes da hora. Mas nós temos que saber esperar em Cristo. Nós temos que esperar, porque as coisas não são em nosso
tempo não são como nós queremos. As coisas é no tempo de Deus. Deus não falhará. Deus cumprirá com as suas promessas. Então, meus irmãos, não caia em truques, não caia em ciladas, coisas que são erradas, sai fora, pula fora, pelo amor de Jesus Cristo. Confie somente em Deus, creia somente em Deus e no seu Filho amado Jesus Cristo, e mais ninguém neste mundo. Se você tiver um problema, se ajoelhe, peça a Deus, peça ao Senhor Jesus Cristo, que Ele te ouvirá. Não existe mais ninguém, não existe outras pessoas, não existe mais nada, somente a Deus e Jesus Cristo. Procure andar nos caminhos dele, procure andar nos caminhos da verdade, procure estar bem com Deus, procure fazer as coisas de acordo com que ele pede nas Escrituras Sagradas. Disse e volta a repetir: é difícil, mas conseguiremos. Vamos passar por uma etapa de provação. Não, vamos passar por uma etapa de tentação, que o demônio vai nos tentar, mas ele não vai conseguir nos tirar da presença de Deus. E aí, é só vitórias e conseguimos ter uma vida com Deus, sem falar, como eu disse em reuniões passadas, sem falar do dia do arrebatamento. Nós estamos preparados. O dia que nós morrer, nós não enfrentaremos a morte, nós não enfrentaremos a segunda morte. Então, vamos crer, vamos em frente, somos soldados do Senhor Jesus Cristo. É Ele que nós temos que crer, porque o inferno, a dor é forte, o ranger de dente é forte, e eu acho que ninguém quer passar por isso. Muitos estão sorrindo, muitos estão gozando, muitos estão falando besteira, mas não pense que você não irá pagar pelo preço caro que você vai. Por isso que eu disse, na hora que você estiver lá no sofrimento, no ranger de dentes, lá no sofrimento, nas dores, eu quero ver você gozar das coisas de Deus, você tirar, acrescentar coisas de Deus, você gozar da pessoa que está se esforçando para levar o Evangelho para todas as pessoas, todas as criaturas. E é isso que é o nosso papel e dever de cada um de nós. Como eu disse e volto a repetir, muitos têm a capacidade, mas fica de braço cruzado. Outros falam: eu trabalho o dia todo. Meu irmão, eu também trabalho o dia todo, só que eu coloquei regras. Na quarta-feira temos reunião. Se aparecer o serviço, eu só faço até meio-dia. Ele pode me dar um carro novinho que eu não faço mais, porque eu vou preparar a minha reunião, a minha meditação do texto sagrado. Na sexta-feira a mesma coisa, no domingo também a mesma coisa. Então, me atrapalhou? Não. Se eu tiver que sair para mim ir para tal lugar, esse dia eu não vou trabalhar, eu vou para o lugar aonde eu tenho que ir para me cumprir
com o meu dever aqui nessa terra. Porque para mim o importante é estar na palavra de Deus, é estar em mandamentos com Deus, é estar bem com Deus, é poder servir ao Deus, é poder levar a palavra para aqueles que são leigos, talvez para aqueles que nunca ouviram, porque o evangelho tem que ser pregado. Porque não sabemos nem o dia nem a hora, nem da morte e nem da vinda do Senhor Jesus Cristo para o arrebatamento. Então temos que estar preparados. Então vocês se apresentem diante de Deus e falam: meu Deus, eu quero seguir o teu evangelho, eu quero me apresentar, eu quero levar adiante. E Ele vai abrir os caminhos para você, vai abrir as estradas para você. Então, meus caros amigos e irmãos, para vocês, nosso próximo encontro na quarta-feira, e para que vocês tenham uma ótima semana, uma semana abençoada por Deus, uma semana de paz, tranquilidade, e que cada dia Deus visite a sua mente, o seu coração, a você, que de pouco a pouco você vai se transformando até você aceita o Senhor Jesus Cristo como o seu Senhor e o seu Salvador. E aqueles que já têm, honre Ele ainda cada vez mais e mais e mais. Como eu disse, não deixar apagar dentro de você, e sim reacender mais ainda, porque está havendo muitas coisas, muitos sinais, e ainda vão aparecer mais e mais ainda. Então vamos nos preparar, vamos partir para cima. Nós não temos que olhar para o que os outros dizem, para quem está puxando pelo braço. Nós temos que manter nossa cabeça firme e saber que o nosso propósito é dar o reino do céu, é fazer a vontade de Deus. Querido Deus, nosso Pai, que o Senhor venha nos abençoar, venha nos iluminar cada passo que nós damos, para que nós continuamos, entraremos essas